Imagine que você está segurando algo precioso nas mãos. Pode ser uma fotografia desbotada, pode ser a lembrança de um abraço que ainda aquece seu peito, pode ser a promessa de um amor que você jurou que seria eterno. Agora imagine que você sabe, com certeza absoluta, que isso vai desaparecer. Não talvez, não eventualmente, vai desaparecer. A pessoa que você ama vai envelhecer. A memória vai desbotar, o sentimento vai mudar. Tudo o que você construiu com tanto cuidado vai inevitavelmente virar pó. Então por que ainda dói tanto quando acontece? Por que passamos a vida inteira construindo castelos que sabemos que vão desmoronar? Por que nos apegamos com tanta força a coisas que já nasceram com data de validade? O que você faria se realmente aceitasse que tudo, absolutamente tudo, é temporário? Um monge do século V teve uma resposta para essa pergunta. Uma resposta que ainda hoje assombra, liberta e transforma quem tem coragem de ouvi-la. Seu nome era Buda, mas antes de se tornar o iluminado, ele era Siddhartha Gautama. Um príncipe nascido no século V a.C., protegido de todo o sofrimento humano até os 29 anos de idade. Seu pai construiu um palácio perfeito, muros altos, jardins eternos, tudo planejado para que Siddhartha nunca visse a dor do mundo. Mas um dia, ele saiu e viu 4 coisas que destroçaram sua ilusão de permanência. Um homem doente, um homem velho, um cadáver sendo carregado e um monge sereno caminhando em meio ao caos. Naquele momento, algo quebrou dentro dele. Ele percebeu que tudo o que amava, seu reino, sua família, sua própria juventude, estava morrendo lentamente, todos os dias, cada segundo. Anos depois, sob uma árvore, ele chegou a uma conclusão que mudaria a história do pensamento humano. Nas palavras atribuídas a ele, tudo o que surge está destinado a cessar. Busque a libertação com diligência. E essa ideia simples explica perfeitamente por que você entra em pânico toda vez que sente que algo está escorregando por entre seus dedos. Buda chamou isso de anicca, impermanência. Mas não é um conceito abstrato flutuando em livros antigos. É a sensação física de segurar a areia enquanto o vento sopra. É ver seus dedos se abrirem mesmo quando você tenta fechar com força. E você sente isso todos os dias? É você checando o Instagram 47 vezes por dia, tentando capturar momentos que já passaram no exato segundo em que aconteceram. É tirar 200 fotos de um pôr do sol em vez de simplesmente olhar para ele. É gravar o show inteiro no celular em alta resolução e depois nunca mais assistir. É acordar ao lado de alguém que você ama e sentir um aperto no peito porque você sabe que isso não vai durar para sempre. Quantas vezes você já tentou congelar um momento feliz justamente porque sabia que ele ia acabar? Por que você fica obcecado em preservar memórias de coisas que estão morrendo bem na sua frente? O que você está realmente tentando segurar quando tira aquela foto, quando repete aquela história, quando se agarra àquela lembrança? Porque aqui está a verdade que Buda percebeu debaixo daquela árvore. Nós não temos medo de que as coisas terminem. Temos medo de que elas já terminaram e nós não percebemos quando ainda estavam aqui. Temos medo de ter desperdiçado o tempo que tínhamos. E esse medo nos persegue como uma sombra que nunca descansa. Mas a impermanência não é apenas sobre morte, não é apenas sobre o fim das coisas, é sobre cada segundo que você está vivendo agora. Séculos depois de Buda, do outro lado do mundo, Marcos Aurelius acordava todos os dias como imperador de Roma, o homem mais poderoso do planeta. E sabe o que ele fazia toda manhã? Meditava sobre sua própria morte. Ele escreveu para si mesmo em suas reflexões: "Você pode sair da vida agora mesmo. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa." Não era pessimismo, era clareza brutal.
Muito mais tarde, no século XX, o filósofo Alan Watts olhou para essa mesma verdade e disse algo revelador. Parafraseando suas ideias, ele dizia que a única maneira de dar sentido à mudança é mergulhar nela, mover-se com ela, dançar com ela, como se dança com um parceiro imprevisível. Isso toca em algo que a psicologia moderna chama de ansiedade antecipatória. É o sofrimento não pelo que está acontecendo, mas pelo que vai acontecer. Você sofre duas vezes. Uma na sua imaginação, criando cenários terríveis. Outra na realidade, quando finalmente acontece. O mestre Zen Thich Nhat Hanh, interpretando essa questão, observou que as pessoas têm uma dificuldade profunda em deixar ir seu sofrimento. Por medo do desconhecido, elas preferem a dor que já conhecem, a angústia familiar. E é exatamente por isso que você se agarra a relacionamentos que já morreram há meses, a empregos que drenam sua alma como um vampiro silencioso, a versões de si mesmo que você superou há anos, mas ainda carrega como uma roupa velha que não serve mais. Porque soltar dói menos que enfrentar o vazio do desconhecido. Mas aqui está o dilema que Buda enfrentou. O mesmo dilema que você enfrenta agora, neste exato momento. Aceitar que tudo é temporário significa abrir mão do controle. Significa admitir, em voz alta, que você não pode segurar nada. Que cada "eu te amo" tem uma data de validade invisível. Que cada abraço pode ser o último. Que a próxima vez que você sair de casa pode ser a última vez que você vê aquele lugar. Isso não é uma filosofia bonita para tatuagem no braço. Não é uma frase inspiradora para postar nas redes sociais. É aterrorizante. É olhar para as pessoas que você ama e saber com absoluta certeza que um dia elas não estarão mais aqui. É olhar no espelho e ver seu próprio rosto envelhecendo, linha por linha, dia após dia. A sabedoria budista não torna a perda mais fácil. Ela não oferece um anestésico para a dor. Ela só a torna mais clara. E às vezes, clareza dói mais que ilusão. Às vezes, é mais confortável viver na mentira. Buda não prometeu que seria simples. Ele não disse que você pararia de sofrer. Ele disse que você sofreria com consciência, com dignidade, em vez de sofrer na escuridão da negação. Então, você tem uma escolha. Viver na ilusão de permanência, construindo castelos de areia e chorando quando a maré sobe. Ou viver na verdade da impermanência, sabendo que a maré sempre sobe, mas construindo mesmo assim. Não é fácil. Nunca foi. Nunca será. Mas pelo menos é real. E é aqui que Buda vira tudo de cabeça para baixo, porque ele percebeu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem entender. Apego não é amor. Apego é medo disfarçado de amor. Quando você diz, não posso viver sem você, o que você está realmente dizendo é, tenho medo de quem eu sou sem você. Quando você diz, preciso disso para ser feliz, você está dizendo, tenho medo de encarar o vazio dentro de mim. O problema nunca foi a impermanência. O problema é o apego à permanência. Pense nisso. Uma flor não sofre quando murcha. Uma folha não entra em pânico quando cai da árvore no outono. O rio não se desespera quando chega ao oceano e deixa de ser rio. Só você sofre. Só você se agarra. Só você esquece que flores sempre murcham, folhas sempre caem, rios sempre se tornam oceano. A libertação, então, não vem de fazer as coisas durarem para sempre. Vem de estar completamente presente enquanto elas estão aqui. De amar tão profundamente, tão totalmente, que não sobra espaço para o medo. De abraçar sabendo que é temporário. De beijar sabendo que pode ser a última vez. De estar tão completamente vivo, no momento que a ideia de perdê-lo se torna irrelevante.
Porque quando você realmente aceita que algo vai acabar, quando você para de lutar contra a natureza fundamental da existência, você finalmente consegue estar com aquilo de verdade, sem medo, sem barganha, sem a necessidade desesperada de congelar o tempo, apenas presença pura. Então pergunte a si mesmo agora: quantos momentos com as pessoas que você ama você perdeu porque estava preocupado demais em perdê-las? Quantas conversas você não teve de verdade porque estava ocupado fotografando a memória em vez de vivê-la? Quantas experiências você evitou começar porque não queria lidar com o fim delas? Quantos relacionamentos você sabotou porque, se você mesmo destruir primeiro, pelo menos não vai doer tanto quando acabar? O que você descobriria sobre si mesmo se parasse de tentar controlar quanto tempo as coisas duram? Experimente algo simples. Da próxima vez que você estiver com alguém que ama, sente-se ali e deixe este pensamento atravessar você: isso vai acabar. Então eu vou estar aqui completamente. Não como resignação, como libertação. Observe quantas das suas conversas diárias estão acontecendo no piloto automático enquanto sua mente já está no próximo compromisso, na próxima preocupação, no próximo medo. Quantas das suas relações estão baseadas não em amor genuíno, mas no medo de ficar sozinho? Quantas das suas conquistas você está perseguindo não porque realmente as deseja, mas porque tem medo do vazio que viria sem elas? Pode ser doloroso perceber quantas vezes você esteve ausente da sua própria vida por medo de perdê-la. Mas se você soubesse que amanhã tudo desaparece, suas fotos, suas memórias, suas certezas, como você viveria hoje de forma diferente? A resposta para essa pergunta é a resposta para tudo. Lembra quando perguntamos o que você faria se aceitasse que tudo é temporário? A resposta de Buda foi devastadoramente simples. Você pararia de tentar segurar e começaria a soltar. Não por indiferença, não por frieza ou desapego emocional, mas por amor radical, por presença absoluta. Porque quando você solta a necessidade de permanência, você descobre presença. E aí algo estranho acontece. Você percebe que nunca precisou de eternidade. Você só precisava estar aqui. Agora, completamente, sem a metade da sua mente já projetando o fim, já planejando como vai sobreviver à perda. As coisas ainda vão desaparecer. Isso não muda. As pessoas que você ama ainda vão partir. Você ainda vai envelhecer. Ainda vai perder. Ainda vai sentir aquele buraco no peito quando algo precioso se vai. Mas você terá vivido de verdade enquanto estava aqui. Você terá amado sem a sombra constante do medo. Terá abraçado sem calcular quanto tempo falta. Terá olhado nos olhos das pessoas sem já estar ensaiando o adeus. E talvez, apenas talvez, essa seja a única forma de imortalidade que realmente importa. Não durar para sempre, mas estar tão presente, tão vivo, tão completamente aqui que cada momento se torna eterno em si mesmo. Buda não nos ensinou a evitar a dor. Ele nos ensinou a parar de criar sofrimento adicional, lutando contra o que já é inevitável. E quando você para de lutar contra o rio, você finalmente aprende a nadar. Você já sentiu isso? Aquele momento estranho e libertador, quando finalmente soltou algo que estava segurando com tanta força que seus dedos doíam. Quando parou de lutar e descobriu que do outro lado do medo havia uma leveza que você não esperava encontrar. Eu quero saber da sua experiência. Não precisa ser perfeita, não precisa ser profunda, apenas real. O que você descobriu quando finalmente aceitou que algo ia acabar? Por favor, comente aqui embaixo. Porque às vezes é justamente ao compartilhar essas pequenas revelações que a gente percebe que nunca estivemos sozinhos nessa jornada de aprender a soltar.